Ela estava em trabalho de parto. Contrações rasgando o corpo dela de dentro para fora. E o marido? Desligou o telefone. Não foi um acidente. Não foi um mal-entendido. Ele ouviu a voz dela tremendo, ouviu ela pedindo socorro e escolheu, friamente, deliberadamente, apertar o botão vermelho e voltar a beber champanhe com a amante. Mas o que Miguel Ferreira nunca imaginou naquela noite de setembro em Lisboa, enquanto ele brindava a uma vida nova, é que a mulher que ele acabará de jogar no lixo já era a dona do hospital onde os pais dele estavam internados. E isso é só o começo. Antes de você saber como isso tudo termina, você precisa entender quem era Ana Ferreira antes de o mundo descobrir quem ela realmente era. Porque às vezes a pessoa mais poderosa da sala é exatamente aquela que ninguém está enxergando. Fica até o final. Porque a virada dessa história vai te pegar de surpresa. Lisboa brilhava como sempre naquele fim de tarde de setembro. O sol se deitava devagar sobre o Tejo, pintando tudo de laranja e ouro, e lá em cima, no apartamento envidraçado do 12º andar no Chiado, Ana Ferreira esfregava a barriga de 8 meses e cantarolava baixinho. Uma cantiga que a avó dela ensinava. Uma que ela jurava que o bebê já reconhecia. O berço estava montado perto da janela, ainda sem o lençol de borboletas que ela ia colocar no fim de semana. Havia uma vela acesa na mesa de centro. Ela tinha preparado o jantar favorito do marido, bacalhau com brua, e tinha deixado a mesa posta com os guardanapos dobrados do jeito que ele gostava. Ela acreditava que aquela noite ia curar alguma coisa. Que talvez, com a barriga grande, com a mesa posta, com o bebê chegando em semanas, ele fosse finalmente voltar para ela de verdade. A porta se abriu. Miguel entrou sem olhar para ela. Gravata afrouxada, expressão fechada, o celular já vibrando na mão. Ela viu, por meio segundo, antes dele virar a tela, uma mensagem acender na tela. Asterisco Lídia, jantar hoje, sim, asterisco. Ele enfiou o celular no bolso antes que ela pudesse ler mais. Mas aqueles 6 caracteres já tinham queimado na memória dela como ferro quente. Miguel. Ela começou, com a voz mais suave que conseguiu. Ana, ele falou, sem nem se virar. Precisa parar. Ela ficou parada. Parar o quê? De fingir que tá tudo bem. Que esse casamento ainda significa alguma coisa para mim. As palavras caíram no silêncio como pedra em água parada. Ela tentou sorrir. Tentou encontrar o cansaço por trás da crueldade, a frustração disfarçada de raiva. Porque era mais fácil assim. Você tá exausto. Eu sei que as coisas estão difíceis com o escritório. Difíceis? Ele viu. Um riso sem graça nenhuma. Os meus pais estão morrendo num hospital que eu não consigo pagar. O meu escritório tá afundando. E você? Ele olhou para ela pela primeira vez, e o que ela viu nos olhos dele não era raiva. Era algo pior. Era indiferença. Você fica aqui cantando músicas de Minar. Miguel. Você se acostumou com a luta, Ana. Eu não consigo mais. Você reza, eu negocio. Você espera milagre, eu corro atrás de investidor. E mesmo assim a gente tá afundando. Ela quis falar. Quis dizer que tinha um envelope sobre a lareira, marcado asterisco confidencial, esporo de Arthur Lemos asterisco, que ia mudar tudo. Que o doutor Vasconcelos, o advogado da família, tinha aparecido na semana anterior com documentos que ela ainda mal conseguia acreditar. Que havia uma herança. Uma herança absurda. Que ela era filha de um homem que o mundo inteiro acreditava ter desaparecido na miséria. Mas Vasconcelos tinha sido categórico. Asterisco, se isso vazar antes de o inventário fechar, você vai ser cercada por lobos antes de segurar um centavo. Fica quieta, Ana. Mais algumas semanas, asterisco. Então ela engoliu a verdade. Miguel pegou o paletó. A Lídia entende o que é ambição. Ela acredita que eu consigo reconstruir o escritório. Você. Ele olhou para o berço vazio,
pro lençol ainda sem borboleta, pra barriga dela. Você acredita em cantigas? Lídia, ela repetiu o nome devagar. Como quem testa o gosto de veneno na língua. Ele hesitou. Só um segundo. Mas foi o segundo errado. Ela estava lá quando você não estava. O silêncio que caiu depois disso não era o silêncio de pausa. Era o silêncio de coisa que acabou. Ele foi até a porta. A mão na maçaneta. Você já me deixou, Ana. Só não arrumou as malas ainda. A porta bateu. E o eco dela atravessou cada cômodo daquele apartamento como uma sentença. Ana ficou parada no meio da sala. Por quanto tempo, ela não sabia. Só percebeu que o tempo tinha passado quando uma contração apertou o abdômen dela com uma força que dobrou os joelhos. Ela se segurou na mesa de jantar. Respirou. Esperou passar. Quando passou, os olhos dela foram para a lareira. O envelope estava lá. Lacre dourado intacto. Ela tinha passado semanas sem abrir, esperando o momento certo, esperando que Miguel estivesse do lado dela quando ela lesse. Mas ele tinha acabado de ir embora para jantão com a amante. Ela pegou o envelope. Do lado de fora da janela, as luzes do hospital de Santa Clara piscavam suaves no crepúsculo. O mesmo hospital onde os sogros dela estavam internados há 2 meses. O mesmo hospital que ela, em silêncio absoluto, tinha comprado 4 dias antes. Mas disso Miguel ainda não sabia nada. Ele já tinha ido embora da vida da mulher mais rica de Lisboa. Só não sabia ainda. A noite depois da discussão caiu pesada sobre o chiado. Ana foi até a poltrona perto da lareira, lenta, a barriga na frente, os pés inchados, e finalmente quebrou o lacre. A carta dentro estava escrita à mão. Uma letra trêmula, inclinada para a esquerda, como de alguém escrevendo contra o tempo. Asterisco, minha querida Ana, asterisco. Asterisco, se você está lendo isso, é porque os meus erros finalmente encontraram paz. Você foi escondida por sua segurança. O nome Lemos construiu impérios, mas também criou inimigos. Agora o grupo, os hospitais, as divisões de biotecnologia, os investimentos em energia, tudo é seu asterisco. Ela teve que parar de ler. Porque as letras estavam sumindo atrás das lágrimas. Arthur Lemos. O pai que ela tinha acreditado ter morrido pobre quando ela tinha 6 anos. O homem cuja ausência moldou toda a vida dela, a professora modesta, o apartamento alugado, a fé que Miguel chamava de fraqueza. Arthur Lemos tinha sido um dos empresários mais enigmáticos de Portugal. Um homem que desapareceu depois de um escândalo com patentes médicas, que o mundo inteiro tinha achado que fugiu envergonhado. A verdade, que a carta revelava linha por linha, era outra. Ele tinha se recusado a vender uma patente de tratamento contra o câncer para um consórcio que queria enterrar a cura para proteger o lucro. E quando as ameaças começaram, ele sumiu. Não de vergonha. De sobrevivência. O doutor Vasconcelos tinha levado anos para encontrá-la. Quando achou, ela era uma professora de escola de ensino fundamental em Cascais, casada com um homem que achava que a árvore genealógica dela terminava na pobreza. Ela fechou os olhos. A carta cheirava a cedro. Sempre que ela tentava imaginar o pai, ela imaginava esse cheiro. Calor. Abrigo. O celular dela vibrou. Asterisco Miguel. Não me espera acordada, asterisco. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo. Digitou o OK. Não enviou. Em vez disso, sussurrou pro quarto vazio. Um dia você vai entender, Miguel. Eu nunca quis o seu dinheiro. Eu queria a sua fé. Do lado de fora, a cidade de Lisboa pulsava. E em algum lugar ali, perto do cais do Sodré, Lídia Monteiro levantava uma taça de vinho achando que estava prestes a conquistar um império. Ela não sabia que o império já tinha dono. O restaurante era do tipo em que cada prato custa o que um professor ganha em semana. Candelabros de cristal. Mesas de módro.
O tipo de lugar que faz pessoas medíocres se sentirem importantes. Lídia Monteiro sentou de frente para Miguel com o vestido vermelho que ela sabia que tirava o raciocínio dele. Ela tinha esse dom, identificar o ponto fraco de um homem e se instalar exatamente ali. Os investidores precisam de gente que aposte, ela disse, girando o vinho na taça. Toda vez que você entra numa sala, você parece domesticado. Miguel franziu o senho. Domesticado? Ela se inclinou para frente. O perfume dela, caro e agressivo, atravessou a mesa. A sua mulher. Simpática, com certeza. Mas ela é uma gaiola, Miguel. Quando você está perto dela, você pensa pequeno. Ela te mantém com os pés no chão quando você devia estar voando. Ele ficou quieto, pensando em Ana dobrando roupinhas de bebê enquanto cantarolava aquela cantiga. Ela acredita em estabilidade, ele disse baixinho. Estabilidade, Lídia deu uma risada musical, calculada. É só outra palavra para medo. E você não tem medo, tem? Ela estendeu a mão e tocou os dedos dele. Elétrico. A validação que ele não sabia que estava procurando tanto. A empresa dela, a Monteiro Biosaúde, estava na iminência de uma grande aquisição por uma holding desconhecida. Ela tinha insinuado que podia colocar Miguel na sala com pessoas que decidiam o futuro de Lisboa. Você tem potencial, ela sussurrou. Mas potencial não vale nada sem coragem. Ele ouviu a própria voz perguntar, e o que eu preciso fazer? Ela sorriu. O tipo de sorriso que não chega aos olhos. Começar a viver para você. Naquela mesma noite, enquanto Lídia dormia com o brilho da cidade atrás dela, ela mandou um e-mail para um contato do Grupo Lemos confirmando os detalhes da aquisição iminente. Asterisco, nosso conselho está pronto, asterisco, ela escreveu. Asterisco, mas quem exatamente é esse novo dono que está puxando as cordas, asterisco. Ninguém respondeu. O silêncio que se seguiu ia assombrá-la. Porque o nome que ela procurava era Ana Ferreira Lemos. Do outro lado de Lisboa, Ana tinha saído do apartamento depois da discussão. Ela não queria ficar naquele espaço que ainda cheirava a raiva de Miguel. Ela tinha ido para um pequeno apartamento que Vasconcelos tinha reservado enquanto o processo de inventário fechava. Sentada à mesa, ela revisava os relatórios de gestão hospitalar que ele tinha enviado. Debaixo da recém-adquirida Divisão Médica Santa Clara, ela viu um nome familiar enterrado numa lista de parcerias. Monteiro Biosaúde. Ela piscou. Releu. Lídia Monteiro, ela sussurrou. O nome dela soou como uma fechadura destravando. Não era só a amante do marido. Era uma sócia nos contratos do hospital que Ana acabava de comprar. A tempestade que começava a se formar dentro dela não era de raiva. Era de entendimento. Lídia não tinha aparecido na vida deles por acaso. Ela ligou para Vasconcelos imediatamente. Doutor, sobre uma das nossas parceiras subsidiárias, a Monteiro Biosaúde, quem gerencia os contratos deles. Verifico imediatamente, ele disse, sentindo a tensão na voz dela. Quando a ligação terminou, Ana ficou parada na janela. Lá embaixo, o tédio refletia os últimos reflexos da noite. Ela pôs a mão na barriga. O bebê chutou. Forte. A gente vai sobreviver à tempestade, ela disse. Em algum lugar da cidade, Lídia Monteiro servia outra taça de vinho para Miguel e dizia suavemente, um dia essa cidade vai ser nossa. Se ela soubesse que a cidade já tinha dono. A chuva não estava na previsão do tempo. Mas ela veio do mesmo jeito, grossa, fria, batendo nas janelas do apartamento como se o céu tivesse algo para avisar. Ana estava no quarto. A mala de maternidade pronta no canto. 38 semanas. As contrações tinham começado leves, ritmadas, como avisos gentis. Ela mandou mensagem para Miguel. Asterisco, acho que tá começando asterisco. Sem resposta. Esperou 20 minutos. Mandou de novo. Asterisco, Miguel,
Por favor, asterisco. Nada. A dor começou a descer mais fundo. Ela se sentou na cama, respirando pelos dentes, as mãos apertando o lençol. Aguenta, meu amor. O papai vai chegar. Do outro lado de Lisboa, no apartamento de Lídia no Príncipe Real, Miguel estava escorado no sofá. A mesa ainda tinha caixas de comida pedida e copos de espumante. Lídia deitada encostada nele, a voz baixa como mel. Ela tá sempre bem. Você conhece ela, murmurou Lídia, passando a mão no peito dele. Você não consegue salvar todo mundo, Miguel. Não seus pais, não ela. Mas você pode se salvar. Ele sentiu a culpa, um estático passageiro. Mas ela sumiu sob o calor de Lídia. O celular vibrou de novo na mesa de centro. Lídia cobriu com a mão. Não hoje, ela sussurrou. Hoje você escolhe você. As contrações de Ana eram ondas quebrando contra osso agora. O rosto dela brilhava de suor. Ela se arrastou até a porta, uma mão na barriga, a outra arrastando a mala. Ligou para Miguel uma última vez. Dessa vez ele atendeu. A voz dele estava tensa. O que foi, Ana? Miguel, por favor. Minha bolsa rompeu. Eu preciso de você. Houve uma pausa. Longa o suficiente para ela ter esperança. Então, pega um táxi, Ana. Eu terminei de fingir que esse casamento ainda existe. A ligação caiu. O celular escorregou dos dedos dela. Ela ficou olhando para ele no chão por um segundo que durou uma vida inteira. Depois se curvou numa contração, respirou fundo, e quando passou, ela sussurrou pelos dentes cerrados, a gente vai ficar bem. Ela conseguiu parar um táxi na rua. O motorista, um senhor de cabelos brancos e olhos bondosos, correu para ajudá-la a entrar. Qual hospital, senhora? Santa Clara, ela disse. Por favor, depressa. O carro cortou as ruas molhadas de Lisboa. Ela pressionou a mão na barriga. A dor era insuportável. Mas através dela, vinham imagens, a carta do pai. O aviso de Vasconcelos. A placa de ela logo ia inaugurar. No sinal vermelho, ela viu o próprio reflexo na janela. Pálida. Encharcada. Mas com alguma coisa nos olhos que não tinha estado lá antes. Ferocidade. Do outro lado da cidade, Miguel levantou a taça. Lídia riu. O celular na bancada ainda acendia com a última mensagem de Ana. Asterisco avisa a enfermagem que eu estou chegando sozinha, asterisco. O táxi parou em frente ao hospital de Santa Clara. O motorista ajudou Ana a sair antes mesmo de ela pedir. Vai ficar bem, senhora. Eu vi bastante gente forte na minha vida. Você é uma delas. Ela mal conseguiu sorrir. Mas foi o suficiente. Duas enfermeiras correram com uma cadeira de rodas assim que as portas automáticas se abriram. Fica tranquila. Você tá segura aqui. Elas não sabiam. Não tinham como saber. A mulher trêmula que chegava encharcada, abraçada à barriga, era a nova empregadora delas. O nome dela ainda não tinha aparecido no boletim oficial do hospital. Para elas, ela era só mais uma paciente com urgência. No quarto 407, as máquinas zumbiam suave. Uma enfermeira ajustou o soro. Outra verificou os sinais vitais. Ana mordeu o lábio numa contração e os olhos foram para a placa na parede. Asterisco Hospital de Santa Clara, uma instituição do Grupo Lemos, asterisco. Ela quase riu através das lágrimas. O legado do pai dela estava em todo lugar. Nas paredes azuis, nos monitores cardíacos desenvolvidos por uma das subsidiárias dele, na própria estrutura do lugar. Seu marido tá vindo? Perguntou a enfermeira, com voz suave. Ana ficou em silêncio por um instante. Não. Sou só eu. A enfermeira não perguntou mais nada. Só segurou a mão dela.
Então a gente é a sua família hoje à noite. As horas se dobraram sobre si mesmas. Dor que chegava e ia. E cada vez que vinha, ela ouvia a voz de Miguel. Asterisco pega um táxi, Ana asterisco, e empurrava mais. Não de raiva. De algo mais profundo do que raiva. De recusa. De sobrevivência. Quando o choro do bebê preencheu o quarto, ela chorou também. Não de dor. De alívio. De prova. A enfermeira colocou o menino nos braços dela. Pequeno. Perfeito. Olhando para ela com olhos que não sabiam ainda o que o mundo era, mas que já reconheciam a mãe. Já escolheu um nome? A enfermeira perguntou, sorrindo. Elias, Ana disse, a voz ainda trêmula. Significa asterisco, senhor, é a minha força asterisco. Do lado de fora do quarto, um auxiliar passava pelo corredor e parou para ler o aviso no quadro de informações da semana. Asterisco, a partir do próximo trimestre, o Hospital de Santa Clara passa oficialmente a propriedade exclusiva do Grupo Lemos Holdings, asterisco. Ele não prestou atenção. Não havia como saber que a mulher cujo nome logo apareceria naquele documento estava dando à luz a poucos metros dali. Quando o amanhecer entrou pelas venezianas, Ana embalava Elias e olhava pela janela para a Esquiline de Lisboa. A mesma Esquiline que o marido dela chamava de império que ele ia conquistar. Um dia você vai saber, ela sussurrou pro bebê, que você deu o seu primeiro cheiro num lugar que seu pai achava que a gente não podia pagar. Uma batida suave na porta. Você tem uma visita, senhora Ferreira. O coração dela acelerou. Por um segundo, só um, ela pensou que podia ser Miguel. Não era. Era o doutor Vasconcelos. Terno azul marinho. Postura impecável. Uma pasta debaixo do braço e um sorriso que significava que o tempo tinha chegado. É hora, senhora Ferreira Lemos, ele sussurrou. A transferência da herança está completa. Ela olhou para o filho. Depois para ele. E quando falou, a voz já não tinha o tremor da noite anterior. Então vamos começar. 3 semanas depois, o sol da manhã batia na fachada de vidro do Hospital de Santa Clara quando Miguel Ferreira atravessou as portas automáticas com o queixo levantado e o sono nos olhos. A condição dos pais dele tinha piorado. E as novas faturas tinham chegado com números que faziam a cabeça girar. Ele foi até o caixa de faturamento. Preciso falar sobre as contas dos meus pais. Miguel Ferreira, quartos 213 e 215. A recepcionista digitou. Piscou para a tela. Digitou de novo. Senhor Ferreira. Aqui diz que as 2 contas foram totalmente liquidadas. Ele franziu a testa. Liquidadas por quem? Ela estendeu um papel dobrado. Isso chegou pelo administrativo ontem. Está assinado. Ele abriu. Asterisco todas as despesas quitadas. Nenhuma família deve sofrer enquanto busca a cura, asterisco. Asterisco Ana Ferreira Lemos, asterisco. A caneta caiu da mão dele. Ferreira Lemos, ele repetiu. Como se o nome fosse um idioma que ele ainda não falava. A recepcionista inclinou a cabeça. Sim. Ela é a nova proprietária majoritária do Santa Clara. Tecnicamente, tudo aqui está sob o nome dela. Miguel ficou sem chão. Saiu do balcão sem falar mais nada. Os sapatos ecoavam devagar no corredor de mármore. E então, na parede perto dos escritórios executivos, uma placa dourada capturou a luz. Asterisco Hospital de Santa Clara, instituição do Grupo Lemos Holdings, asterisco. Asterisco CEO, Ana Ferreira Lemos, asterisco. Ele ficou parado. As letras não se moveram. Mas o chão sob os pés dele parecia ter desaparecido. Cada palavra cruel que tinha jogado nela voltou agora com peso físico. Asterisco, você se acostumou com a luta. Pega um táxi. Eu terminei de fingir, asterisco. Uma enfermeira passou e ofereceu um sorriso preocupado.
O senhor está bem? Parece pálido. Ele forçou um aceno. Quando? Quando ela assumiu. A enfermeira pensou por um segundo. Foi finalizado na época em que ela deu à luz aqui, acho. Mulher doce. Ficou quietinha. Não pediu nenhum tratamento especial. Nunca daria para saber que ela era nova chefe. Asterisco deu à luz aqui, asterisco. Ele se segurou na parede. Os pais dele estavam vivos por causa dela. As faturas tinham sumido por causa dela. E ela tinha parido o filho deles naquele mesmo hospital enquanto ele brindava com a amante. Ele caminhou até a saída. As portas automáticas se fecharam atrás dele como o fim de um capítulo. Do lado de fora, o sol de Lisboa não tinha piedade. O celular vibrou. Era Lídia. Ele não atendeu. Pela primeira vez em meses, sentiu algo mais fundo do que arrependimento. Medo. Porque se Ana tinha se tornado o que aquela placa dizia que era, então cada tijolo que ele tentou construir com Lídia estava agora debaixo da sombra dela. E ela ainda não tinha dito uma palavra. 2 dias depois, Lídia Monteiro entrou no apartamento deles com o rosto fechado e o telefone na mão. O que você contou para a imprensa? Miguel olhou da carta que tinha na mão, entregue pelo escritório de Vasconcelos naquela manhã. Que imprensa? Sobre a aquisição do Santa Clara. Os repórteres estão dizendo que o Grupo Lemos comprou a holding mãe da minha empresa. Os meus investidores estão em pânico. Ele estendeu a carta. O Grupo Lemos. E a Ana? Ela leu. A cor foi saindo do rosto dela enquanto os olhos desciam pela página. Você tá me dizendo que a sua mulher é a CEO do Grupo Lemos? Ex-mulher. Você é um idiota absoluto, ela disse. A voz dela estava rachando. Você sabe o que isso significa? Ela é dona da sala do meu conselho. Cada contrato, cada patente, tudo dela. Ela pegou as chaves. Isso acabou. Você é tóxico. Sabe o estrago que isso cria para mim? Ele estendeu a mão. Lídia, espera. Ela se soltou. Você me arruinou. A porta bateu. O eco dela atravessou o apartamento vazio. Miguel sentou no chão. A carta ainda na mão. Do lado de fora, a sirene de uma ambulância cortou a noite de Lisboa, indiferente, como a cidade sempre era. O celular vibrou. Notificação do banco, conta no vermelho. Uma segunda, fundo de investimento dissolvido. M viu. Uma vez. Seco. O som de alguém entendendo tarde demais. Ele passou o dedo pela assinatura dela devagar. Asterisco Ferreira Lemos, asterisco. 2 sobrenomes. Um amor que ele destruiu. Um império que ele nunca poderia tocar. Ana, ele disse pro apartamento vazio. Eu não sabia. Mas ela sabia. E por isso ela não precisou gritar. O salão do Fórum Financeiro de Lisboa faiscava com câmeras e luz de flash. Jornalistas apertavam os corredores. Uma tela de LED enorme cobria o palco. Asterisco Grupo Lemos Holdings, reconstruindo a saúde do amanhã, asterisco. Miguel estava no fundo da sala, misturado na multidão. Ele não tinha planejado vir. Mas a curiosidade, ou talvez algo que ele não conseguia nem nomear, tinha arrastado ele até lá. 2 fileiras à frente, Lídia Monteiro sentava com um sorriso que mal disfarçava o pânico. Os rumores tinham se espalhado. O Grupo Lemos tinha adquirido a empresa dela. E a nova CEO do grupo ainda não tinha aparecido em público. As luzes baixaram. Do lado esquerdo do palco, Ana Ferreira Lemos entrou em cena. A sala murmurou. Miguel congelou. Por um segundo, o barulho todo desapareceu. Os cliques das câmeras, o farfalhar dos papéis, até o próprio batimento cardíaco dele. Ela usava um terno preto elegante. O cabelo preso.
O rosto sereno com aquela calma de quem não precisa mais provar nada a ninguém. A mulher que ele tinha chamado de peso, de gaiola, de acomodada, agora irradiava uma autoridade que enchia a sala inteira. Boa noite, ela começou, a voz melodiosa, carregando o peso suave de quem chegou onde chegou passando por onde passou. Por décadas, a saúde serviu o lucro mais do que as pessoas. O legado Lemos começou na compaixão. Essa noite, a gente restaura esse legado. Ela fez uma pausa. Deixou o silêncio trabalhar. Minha primeira iniciativa como CEO é um fundo de 20 bilhões de euros para ampliar o acesso à saúde, especialmente para famílias sufocadas por dívidas hospitalares. Eu sei o que é ver alguém que você ama sofrendo numa cama de hospital. Ninguém deveria ter que escolher entre curar e sobreviver. Por uma fração de segundo, os olhos dela percorreram a plateia e pousaram em Miguel. Menos de um segundo. Mas naquele segundo havia tudo. Dor. Memória. Perdão. E algo mais frio. Resolução. Lídia se mexeu na cadeira, sussurrando no telefone. Mas cada palavra de Ana afogava ela completamente. Muitos de vocês me conhecem como a filha esquecida de Arthur Lemos, ela continuou. Mas eu estou aqui não por herança. Estou aqui porque me recuso a deixar a dor me tornar cruel. Essa empresa, esses hospitais, vão parar de medir valor em riqueza. Vão medir em cura. O aplauso foi uma onda. As câmeras explodiam em flash. Lídia saiu pela lateral murmurando no celular. Ela me possui agora. Ela possui tudo. Miguel ficou imóvel na beirada do salão. Cada aplauso batia nele como espelho. Enquanto ele corria atrás de status nos corredores da Monteiro Bio Saúde, Ana tinha construído algo sagrado a partir da dor que ele tinha causado. Quando ela desceu do palco, já cercada de seguranças e jornalistas, ele a viu passar a 10 metros dele. Ela não olhou para ele de novo. Mas a frase dela ecoava na tela gigante, repetida no resumo do discurso. Asterisco às vezes, as pessoas que nos abandonam na dor ensinam o que a compaixão realmente custa asterisco. E pela primeira vez na vida, Miguel entendeu o que perda de verdade significava. O estacionamento subterrâneo do Gran Lisboa Gran Hotel zumbia com um eco suave de motores. O Rolls-Royce preto de Ana esperava sob a luz branca enquanto o Dr. Vasconcelos organizava as pastas no porta-malas. Amanhã temos o conselho em Porto, ele disse. Depois do anúncio de hoje, os mercados vão reagir com força. Você fez isso, Ana. Ela sorriu, levemente. Já não é sobre mercados. Vasconcelos estudou o rosto dela. Ele estava lá. Uma pausa. Estava. O que você vai fazer? Nada, ela disse simplesmente. Algumas lições não precisam ser ensinadas 2 vezes. Enquanto Vasconcelos se afastava, uma voz ecoou atrás de um pilar de concreto. Ana. Ela parou. O coração apertou. Ela virou devagar. Era Miguel. Paletó amassado. Olhos ocos. A confiança que costumava encher cada sílaba que ele falava, completamente raspada. Eu não vim brigar, ele disse, avançando um passo. Eu só precisava te ver. Ela cruzou os braços. Calma. Firme. Você me viu. Ele engoliu seco. Eu sei que não mereço pedir nada. Mas me ouve. Por favor. Só uma vez. Ela não disse nada. Eu achei que queria sucesso, ele começou, a voz quebrando. Achei que a Lídia, os investidores, podiam me completar. Mas tudo que eu construí virou cinza. Você era a única coisa que era real. Ela olhou para ele. A expressão dela era difícil de ler, não era raiva. Não era amor. Era a face de alguém que entendeu tudo o que havia para entender. E mesmo assim você escolheu o fogo. Eu fui estúpido, ele sussurrou. Cegado pelo orgulho.
Eu não consigo desfazer. Mas, por favor, o Elias. A gente pode conversar, uma vez, por ele? O nome do filho fez os olhos dela suavizarem por um segundo. Só um segundo. Elias vai saber quem é o pai. Mas não o homem que você era. Por favor, Ana. Eu tô te implorando. Ela deu um passo vagaroso em direção a ele. A voz ficou baixa, mas cada palavra era precisa como bisturi. Você sabe o que é trabalho de parto, Miguel? As horas de dor em que cada segundo parece uma eternidade. Eu passei por isso sozinha. Você estava bebendo espumante com a sua amante enquanto eu gritava de contração dentro de um táxi. Um motorista segurou a minha mão. Por que você não atendeu o telefone? As lágrimas dele desceram sem aviso. Eu sei. Eu revivo isso cada noite. Ela o estudou. Monga. Honesta. Você destruiu o que a gente tinha. E eu reconstruí das cinzas. Eu podia te arruinar agora. Podia comprar o prédio onde você dorme e te despejar amanhã de manhã. Mas o que isso me faria? Ele caiu de joelhos. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero perdão. Por primeira vez, ela sorriu. Suave. Genuíno. O tipo de sorriso que é mais devastador do que qualquer raiva. Então você já tem. Ela deu um passo para contorná-lo. Mas perdão não é um convite. A porta do Rolls-Royce se fechou. O motor ronrou como trovão quieto. Enquanto o carro deslizava para a saída, Miguel ficou parado, ajoelhado no concreto frio, as luzes traseiras sumindo na escuridão como duas brasas vermelhas. Ele sussurrou para o estacionamento vazio. Você nunca foi a minha ruína. Você foi o meu milagre. E o eco foi engolido pelo silêncio. 6 meses depois, Lisboa acordou no calor do começo do verão. A cidade seguiu em frente, como as cidades sempre fazem. Mas para Miguel Ferreira, o tempo tinha se transformado em penitência. Ele morava agora num apartamento pequeno com vista para o Tejo. Sem luxo, sem reuniões, sem os espelhos do ego que ele tinha chamado de ambição. O escritório de investimentos tinha colapsado depois que o caso da Monteiro Biosaúde virou investigação federal. Lídia tinha fugido para Paris, deixando contas congeladas e escândalos para trás. Cada manhã, ele atravessava as portas automáticas do hospital de Santa Clara para visitar os pais. As mesmas portas que antes o intimidavam agora se abriam com suavidade. As enfermeiras o chamavam pelo nome. As contas nunca chegavam. Ordem de Ana. Ele sempre parava no saguão antes de ir embora. Ali, pendurado embaixo de uma clarabóia de vidro, havia um retrato novo. Ana Ferreira Lemos, em tons suaves de aquarela, olhos calmos e sem recuo. Abaixo, gravado em ouro. Asterisco para os que deram quando não tinham nada, e perdoaram quando tinham tudo, asterisco. Ele lia aquilo todo dia como se fosse escritura. Às vezes havia de longe, chegando numa comitiva, a segurança se movendo como sombras. Ela nunca olhava na direção dele. Mas uma vez, ao descer do carro, ela parou para sorrir para uma paciente idosa numa cadeira de rodas. Aquele sorriso doeu nele mais do que qualquer raiva poderia. Ele tinha querido possuir o mundo. Ela tinha aprendido a curar ele. Numa tarde de sábado, Miguel foi até a entrada do hospital e deixou um pacotinho no balcão da recepção. Sem nome. Sem bilhete. Só uma pulseirinha de prata gravada com asterisco Elias asterisco. A segurança entregou no escritório dela. Ana girou a pulseirinha entre os dedos. Ficou olhando por um momento. Doutor Vasconcelos, ela disse calmamente, manda isso para a ala pediátrica da fundação. Que pertence a alguém que precisa de esperança. Ele acenou. Ela pousou a pulseirinha e voltou para o trabalho. Planos de expansão. Novos hospitais. Porto, Braga e uma unidade em Moçambique, o sonho do pai dela transformado em missão dela.
Naquela noite, enquanto Miguel ficava de pé na margem do Tejo assistindo o pôr do sol dourar a Torre Lemos em construção, ele finalmente entendeu o que a vida inteira tinha tentado ensinar. Ele correu atrás de poder e o perdeu. Ela abraçou a dor e fez dela propósito. O vento trouxe o sino de uma igreja na Alfama. Ele fechou os olhos. Espero que ela saiba que sou grato. Do outro lado do rio, numa sala de leitura cheia de luz suave, Ana embalava Elias e olhava pela janela para as luzes da cidade. Ela sorriu baixinho, como se tivesse ouvido. Porque para algumas histórias, o perdão é a última fortuna. E quem soube dar quando nada tinha, um dia vai receber de volta tudo que o mundo tentou roubar. Se essa história te tocou, te marcou em algum lugar que você não esperava, compartilha com alguém que precisa ouvir hoje que recomeçar é possível. Que a pessoa que foi descartada pode se tornar a pessoa que salva. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Você já acreditou em alguém que não acreditou em você? A gente quer ouvir a sua história.